parte de efeito Doppler, mas hoje abri minha apostila ali, ontem à noite, aliás, abri minha apostila, vi que até a parte de radiações eletromagnéticas, né, e dei uma lidinha tal, para deixar tudo bem fresquinho na cabeça, e hoje de manhã continuei a minha leitura bem tranquilo e vim da minha aula feliz. Dei a aula aqui, fui dar outra aula ali, antes de eu começar a aula, já tinha o quadro passado, o aluno disse, acho que pulou o efeito Doppler, e ele tem toda a razão, eu dei uma puladinha sem querer no efeito Doppler. Só para não me esquecer de fazer o comentário, que eu fiz um comentário na outra sala que eu não citei aqui, um comentário bobo. Quando Hertz inventou as ondas de rádio, para ele fazer funcionar a brincadeira, ele teve que inventar um código. Porque assim, ele emitia a onda e captava a onda do outro lado, certo? E aí ele fez uma transmissão transoceânica, né? Botou um gerador de ondas de rádio de um lado do oceano e uma antena receptora do outro lado do oceano. Só que para poder passar uma informação, né, ele simplesmente fez a informação chegar. Ele ligou a onda e detectou lá, ó, viu pessoal, a onda está sendo recebida aqui. É a primeira transmissão de ondas de rádio transoceânica, né, 1880 kCK. Bom, só que aí, para a galera poder transmitir informação para o código, para os telégrafos existirem, precisava de um código, o famoso código Morse. Chegou uma época, como todo mundo emitia, recebia telegrama, né, e escrevia telegrama, e tinha que ter o técnico do telégrafo para transmitir a palavra escrita para o código Morse, então meio que se disseminou. Houve uma época em que muitas pessoas, principalmente as de maior poder aquisitivo, podiam até ter o seu telégrafo em casa, certo? Para poder usar o telégrafo tinha que saber o código Morse, beleza? Então era muito disseminado isso. Eu lembro do meu avô contando uma situação, né, um caos, que ele estava num lugar e viu dois sujeitos atendendo, num lugar que tinha uma vendinha e também tinha telégrafo para emitir mensagem, dois caras no balcão atendendo e um bate pro outro uma gozação a respeito de um cliente. Olha o casaco daquele cara e tal, né? E bate em código Morse, o outro responde, tal, babaca e tal. E aí o cara na hora de pagar a conta, na hora de ele pagar a conta, ele pega as moedinhas e bate, vai tomar no cu, seus viados. Ele bate em código Morse, ele sabia código Morse, detectou o que estava fazendo e foi lá e respondeu à altura dos caras com uma moedinha. E meu avô que estava no lugar percebeu a coisa que estava acontecendo. Ele tinha noções de código Morse, depois ele até comentou com os balconistas, né, se realmente ele tinha escutado o que ele escutou, e os caras confirmaram, né? Aí tu imagina, já que tu domina um código, é como falar uma outra língua, né, cara? Certo? Tu imagina dois alunos malignos que estudam código Morse. É delicado, cara, né? Na prova, como é que tu vai detectar se é o giro da cadeira ou se o cara está passando um código, né? Aí eu comentei que uma vez tinha um amigo, né? Um amigo, aquele bem amigo, que era o dobro do meu tamanho lá na 7ª série. E eu tirava uma nota boa, o cara me impressionou, vai ter que me passar a cola para essa prova, senta atrás de mim. E como é que é a técnica que ele falou? Tu vai passar por código Morse, tu toca uma vez nas minhas costas, é a questão 1. Aí tu toca 3 vezes depois, é a letra C. Certo? Beleza. Só que como eu sabia que ele não era muito rápido, né? Na hora que eu fiz a minha prova, na hora de passar, me perdi um pouco nos códigos Morse, né? Perdi e tal, fiz o cara tirar um 7,5 e tal. E aí, passou, ele não ficou tão triste comigo, né? Não ficou tão bravo comigo, né? Que senão depois a coisa ia ser feia. E o professor também não me queimei com o professor, porque se ele tirasse 10, né? Obviamente, pela posição em que a sala estava, ia acabar suspeitando. Certo? Tomara que ele não assista o vídeo, não fique bravo. Galerinha, a colega me perguntou o seguinte: professor, o celular, além do Bluetooth, tem o infravermelho. Dá para passar por infravermelho. Como é que funciona isso? Na verdade, a radiação que tu vai usar não vai mudar muito, né? O que importa é que tu tem que ter um código lá dentro do aparelho, certo? Aí tu emite de um aparelho com um certo código, esse outro aparelho vai receber com a anteninha os sims e nãos, os zeros e uns do código binário. Hoje não é mais código Morse, é um código evoluído, é um binário. E aí esse aparelho traduz essa informação. Ou seja, se tiver ligado o Bluetooth, vai vir por uma radiação de maior frequência, maior alcance, vai ser mais rápida a passagem, certo? Se eu quiser usar infravermelho, eu só vou ter que botar os celulares mais próximos um do outro, e eles têm que estar habilitados para esse tipo de função, os dois celulares, né? Como primeiro surgiu o infravermelho, certo? Logo depois veio o Bluetooth, que era uma evolução. Alguns celulares ainda tinham os dois recursos, né? Mas o natural é que de repente, com o passar do tempo, morra o infravermelho e a gente passe a usar só o Bluetooth. E é possível que futuramente o Bluetooth, sei lá, o Bluetooth 5.0, tu vai conseguir transmitir um vídeo instantaneamente. Assiste esse vídeo. Para não precisar jogar pela rede, tu joga direto de um celular para o outro. Que legal o teu vídeo. Aliás, se não me engano, o Galaxy 3 já tem isso, né? Já passa por uma velocidade bem rápida. Então é só tu encostar um aparelho no outro que já passa um vídeo grande, imagina, né? Então, bem interessante. Aliás, eu sofro bastante quando eu vou descarregar as minhas câmeras, porque eu uso USB.
Na minha câmera não tem o Firewire. Quando o cara usa Firewire ou usa outro tipo de conexão, é ridículo. Tu quer transferir 3 GB. 3 GB acabou. Pô, quando é USB, 3 GB. Pô, vai demorar 10 minutos para terminar os 3 GB. Né? Então tem novas conexões surgindo aí que não vai nem precisar encostar. Tu só chega o teu HD, encosta no computador, 10 GB. Passou na hora, instantâneo. É aí que estamos chegando. Show de bola. Galerinha, vamos dar uma esquecidinha rápida aqui nas radiações eletromagnéticas, até porque na próxima aula eu vou fazer uma revisão bem completa, bem bonitinha. E vamos só ver um efeito Doppler aqui bem interessante na parte acústica. Todo dia a gente sente efeito Doppler, né, gente? Tá parado, o carro passa e ele passa em agudo, ficou mais grave, beleza? Por que isso acontece? Tu vê a onda sonora? Tu vê? É ruim de ver a onda sonora. Tu já viu a onda do mar? Vamos usar a onda do mar, cara. Aí a gente entende o efeito Doppler olhando para ela, aí depois a gente aplica na onda sonora, beleza? Lembra? Estou parado e o mar molha os meus pés. O que é esse? É a frequência porque as ondas molham o meu pé. Concorda comigo? É a ondinha batendo no meu pé, tudo bem? Olha que legal. Só que era inverno, agora primavera, tá chegando o verão, aí primeira vez que tu para na frente do mar. Aguinha molhando. Aí tu te empolga, e aí tu sai correndo em direção ao mar. Eu sou o observador. Corro em direção à fonte das ondas que é o mar. Como é que fica o barulhinho? Beleza. Tudo bem pra vocês? É óbvio, todo ser humano tem a capacidade de compreender que quando o observador corre em direção à fonte, a frequência das ondas que atingem o observador é natural, todo mundo já brincou disso, todo mundo já fez isso. E eu sei que a tua intuição é ótima, então se eu corro em direção ao mar, aumenta a frequência, se eu fujo do mar, no caso do tsunami, a frequência tem que diminuir, porque as ondas vão demorar mais a bater no teu corpo, tudo bem? Então era... corri em direção ao mar. Agora correndo para longe do mar. Olha como diminui a frequência. É natural, é intuitivo. Tudo bem para vocês? Tu já viu o mar vindo para cima de ti? E o mar fugindo de ti? Me diz isso que eu vou ficar com medo. Né? Eu não vi a maré, foi a maré. O amigo falou da maré. Tá certo. Mas tu já viu o próprio oceano fugir de ti ou se aproximar de ti? Mas agora vai rolar. De repente foi na última aula, né, que tu viu. Então, ó. Estou parado. O mar está parado emitindo ondinhas. Mas eu sou um pecador, lembra? De acordo com algumas religiões, né? E aí então Deus pensa, pecador, não vais molhar seus pés nas minhas águas. Ó, bonito, hein? O barulho tá indo lá. E aí quando Deus afasta o oceano de mim, o que acontece com a frequência das ondas? Diminui. Não é natural, gente, certo? Mas uma pessoa muito religiosa, rezou muito nos muros das lamentações, né? Leu muito o Alcorão, aí este Deus vai falar, não, este sim merece. E aí Deus aproxima o oceano do observador. A frequência? Amém. Meu Deus, que lógico! Que lógico! Só que no nosso dia a dia, o mar é uma caixa de som que está passando no carro, ou o próprio motor do carro que está emitindo barulho. E se o carro se aproxima de mim, então, é como as ondas do mar sendo jogadas para cima de mim pelo próprio Criador. A frequência aumenta. Quando o carro se afasta com sua caixa de som, a frequência diminui. E antes estava difícil de visualizar porque eu não via as ondas chegando. E com o mar eu vejo as ondas chegando. O cérebro funciona melhor quando as coisas são palpáveis. Coisas abstratas a gente fica meio perdido na hora de pensar, certo? Bom, se tu entendeu a brincadeirinha, vai ficar muito fácil tu aplicar essa fórmula. Esta fórmula é a fórmula que a UFSC tem fornecido no vestibular nos últimos anos. O que seria o FO então, gente? Frequência do observador, aquilo que a pessoa acaba escutando, percebendo. Isso não seria do escutador? É acústica, só que na física, o cara que escuta, vê o fenômeno, sente o fenômeno, ele é o observador de maneira geral. O que seria FF então? Frequência da fonte. E a onda emitida mantém a sua frequência do início ao fim. Só que a maneira como o observador vai perceber ela é que pode mudar. Isso vai depender da velocidade da própria onda, que nesse caso o que é a onda? Velocidade do som, porque é acústica. Professor, se fosse luz, aí seria o Czinho, a velocidade da luz. Só isso. Existe o efeito Doppler da luz? Existe. Bem parecido com o efeito Doppler do som. Só que aí não muda o som que tu escuta, né? Muda a cor da luz que tu enxerga. Quando uma estrela está se afastando da gente, a frequência da luz diminui, tende para o vermelho. Quando uma estrela está se aproximando da Terra e a gente capta a luz que vem dela,
a luz, ao ser decomposta, tende para o azul, para o violeta, porque a frequência aumenta. É por isso que a gente consegue detectar as velocidades das estrelas e das galáxias aqui da Terra, sem nunca ter ido até ela. É por isso que a gente sabe que o universo está se expandindo, porque a gente mede a velocidade das galáxias e percebe que elas estão cada vez se afastando mais, e o pior, com maior velocidade. O que não era para ser, era para estar se afastando cada vez com menor velocidade. E isso é um dos grandes mistérios atuais da física, certo? Que a gente não sabe explicar por que as galáxias estão cada vez se acelerando mais umas das outras, né? Fala, querido. A velocidade do som ali é a velocidade do som no ar? Parabéns, é a velocidade do som no ar, que se não falar nada a gente usa 340 metros por segundo, mas eles têm que falar, tá? Só o ITA que realmente poderia deixar no ar. Agora a medicina na UFSC vai falar, 340. Galerinha, VO, VF, tu só tem duas escolhas a fazer nessa fórmula, cara. Quais são? O mais e o menos de cima e o mais e o menos de baixo. Deixa eu ver se a tua noção de fração está ok para terminar a brincadeira. Quando A aumenta... Não, é só, ó, isso, o B eu não mexi. Se o A aumentar, o resultado da fração, se o A diminuir, o resultado da fração, que é lógico, o numerador nunca o aluno erra, o aluno sempre acerta o numerador, que é fácil de pensar. Só que cuidado, gente, se eu aumento o número de baixo, porque eu estou dividindo para mais pessoas, o resultado diminui para cada um. E se eu diminuo o número de baixo, pronto, me provou que tu pode usar o efeito Doppler com toda tranquilidade. Vamos supor então primeiro uma situação onde a caixa de som está parada, está fixa. A caixa de som está paradinha. Se o observador se aproxima da caixa de som, certo? Qual é a tendência da frequência? A aumentar, a frequência vai aumentar, o som vai ficar mais agudo. Como eu vou ter que usar a velocidade do observador para aumentar a frequência, eu uso o quê? Eu uso mais, porque usando mais o resultado aumenta. Se o observador estiver se afastando, a frequência tende a diminuir. Lembra do mar que tu não vai esquecer da frequência. E usa o teu bom senso em fração para descobrir. Para a frequência diminuir, eu tenho que usar o menos, já que eu estou usando a parte de cima. Tudo bem? Tu viu que se um cara só estiver se mexendo, não tem que ter dúvida. Vamos parar o observador. Vamos lá, vamos pregar os pés dele aqui no chão. E vamos botar a caixa de som no carrinho. Olha que beleza. Se a caixa de som agora se aproxima do observador, a frequência tende. E para aumentar usando ali embaixo, eu tenho que usar o menos. Olha que legal. Tu pega a velocidade da caixa de som e bota menos no lugar ali, para poder diminuir e aumentar o resultado. Se a caixa de som estiver se afastando do observador, vai ter que diminuir a frequência. E para diminuir usando a parte de baixo, eu tenho que somar, eu tenho que aumentar o denominador. Tudo bem para vocês? Aí cuidado, cara, tu viu que eu botei a caixa de som andando e o carinha andando. A gente pode botar os dois andando agora, concorda comigo? E aí tem todas as possibilidades, os dois se aproximando, os dois se afastando, a caixa de som correndo atrás do cara, ou o cara correndo atrás da caixa de som. Tudo bem para vocês? Só que aí se tu quiser decorar os sinais em cada uma dessas 4 situações, é viagem, é loucura. É melhor tu ver o movimento do fulano tá aumentando ou diminuindo a frequência e bota o sinal dele. O movimento do ciclano está aumentando ou diminuindo a frequência e usa o sinal dele. E cuidado, não comparem as velocidades na hora de usar o mais ou menos. Não interessa se no final das contas eles estão se aproximando ou se afastando. O que interessa é o movimento de cada indivíduo para cima ou para longe do outro cara. Não entendi essa última parte, professor. Vou explicar. 100 metros por segundo, 120 metros por segundo. Tudo bem? Esse cara tende a se afastar. Se ele tende a se afastar, para ele a frequência tende a diminuir devido ao seu movimento. Para a frequência diminuir, menos no observador. A caixa de som tende a se aproximar. Para ela a frequência aumenta. E para aumentar na parte de baixo, menos. Tá, professor, achei fácil. Não, que bom. Agora o perigo é tu olhar isso aqui, ó, e falar, não, o cara está se aproximando dela, ó. Ele está se aproximando, não tá? Ela está mais rápida que ele? Ele está se aproximando. Ah, então eu vou usar a velocidade como se ele estivesse se aproximando. Não, viaja. Ele está se aproximando só porque a caixa de som está mais rápida que ele. Certo? Mas a velocidade dele tende a diminuir a frequência. Tudo bem? É isso que eu estou te dizendo. Não vai comparar quem é mais rápido e quem é mais devagar, que não interessa. Olha o movimento de cada indivíduo e escolhe o mais ou menos, como a grande imensa maioria me mostrou que pode. Certo?
velocidades forem iguais, então... Parabéns, se as duas velocidades são iguais e para o mesmo lado, certo? Uma vai, né, elas vão ter o mesmo efeito, sinais contrários ali, e não vai, né, influenciar em nada. Ou seja, se é 100 e 100, os dois andando junto, a frequência não vai mudar. Beleza? Tem que ter movimento relativo entre fonte e observador para a ocorrência de efeito Doppler. Beleza? Ó, como a gente já fez isso no passado, o que eu queria que tu fizesse? Que tu arriscasse algumas questõezinhas, porque na aula que vem de Física B, além de terminar as ondas eletromagnéticas, eu já faço o cálculo do efeito Doppler. Beleza? Então pega lá qualquer questãozinha de efeito Doppler, arrisca uma ou outra, me traz a dúvida no início da aula que vem, para a gente finalizar essa história. Agora vamos parar um pouquinho disso e vamos falar de uma matéria bem interessante. A gente já começou capacitor na última aula? Não falamos nada de capacitores ainda, né? Não. Que é bem mais light que o Kirchhoff.